Eu tenho uma, posso? Pode. Sim. Quando a gente pensa em eficiência energética, porque Uhum. energia hoje se tornou um É. dos maiores custos dentro da cesta de Uhum. custo operacional do produtor, né, Henrique? A gente tá falando aí de mais ou menos 20% do custo operacional, que não é qualquer coisa, né, pessoal? Sabendo do custo de produção que a gente tem hoje. O que é inevitável a gente olhar, a gente cuidar para esse tema de eficiência energética dos Uhum. nossos galpões? Hoje a gente tem duas opções, né, pensando nisso. Tem exaustores, todos os fornecedores têm exaustores que são mais econômicos, né? Então, tem diversos modelos. Outro erro, outro mito, né, que o produtor muitas vezes acredita, que só mudando a potência do motor, todo exaustor é igual. Não é. Mesmo um exaustor de 1,5 ele tem diversas versões, dependendo do fabricante, né? Que pode ser uma versão mais econômica, mais eficiente energeticamente, ou pode ser uma menos eficiente, que tem uma vazão maior, alguma coisa nesse sentido. Então, voltamos ao conhecimento, né? Conhecer o equipamento, buscar, né, essas informações geralmente são públicas, eles têm disponíveis aí os laudos dos equipamentos, e sempre buscar os exaustores que vão trazer uma economia, uma eficiência maior nesse consumo de energia, né? É como a gente sempre fala, é o quilômetros por litro do carro, a gente tem também isso para o exaustor, né? Quanto volume de ar ele retira para cada watt que ele gasta. Então a gente tem como buscar essas informações aí e realmente escolher os que são mais eficientes. E dá muita diferença, né, Dá, Henrique? tem muita diferença. Às vezes é o dobro de consumo de energia. É muita diferença. Isso aí impacta bastante. E outra coisa é investir em isolamento térmico, né? Porque com um isolamento térmico maior, eu vou impedir a entrada de calor dentro do galpão e vou reduzir a minha quantidade de exaustor necessária para manter as aves em conforto. Então, além de ter um exaustor mais eficiente, eu tenho um menor número de exaustor funcionando para manter o ambiente adequado para a ave. Então, o isolamento térmico é também uma ferramenta muito importante nesse sentido aí de pensar em redução de custo de energia para o produtor, né? Ótimo, obrigada. Esses dois pontos aí são os principais. A gente até tem na granja para comparar, né, aviários que têm um isolamento melhor, né, isolamento de forro e tal, e aviários que não têm. E várias vezes a gente mostra nos stories, né? Eu entro em um aviário que é mais bem isolado, tem 4, dependendo da fase do frango, né? Tem 4 exaustores funcionando. E você vai no aviário que não tem isolamento, todos os exaustores estão funcionando. Então, é visível até, né? O consumo maior de energia. Quando a gente mede também, né? A gente consegue, quando afere, né? Com equipamento, isso fica muito evidente também, né? Quando a gente vai dimensionar uma ventilação, a gente calcula a carga térmica que a gente fala total, né? Então, é o calor produção das aves, mais o que está vindo de fora do ambiente. Então, quando não tem isolamento térmico, ou é um isolamento térmico mais baixo, quase 50% aí é calor que vem de fora do galpão, né? Então, por isso que dá essa diferença aí entre 4, 5 exaustores desligados e todos ligados, né? Porque é muita interferência de fora, né? Isolamento, quando a gente isola, a gente reduz isso aí e fica praticamente só com o calor das aves ali para remover. É um trabalho muito mais fácil para os exaustores. 50%, então. Quase 50%. Interferência externa. Gente, é muito, hein? É muito. E você vê que você esgota os seus recursos de resfriamento do galpão muito rápido, né? Sim. Então, um aviário não isolado, com 10 dias, dependendo desse calorão que a gente estava passando, a gente já tinha usado todos os recursos. Enquanto os isolados, a gente conseguia levar até os 20 dias e tal. Então, você tem uma manga maior, né? Pra ave não sofrer tanto, né? Porque a partir do momento que você esgotou tudo, é aquilo que tem, né? O frango vai crescer, vai empenar e não tem mais o que você fazer. Sim. Pelos estudos que a gente tem feito com vários clientes aí, vocês também fizeram isso aí, né? O de vocês deu um pouquinho a menos, eu acho que deu 20 e poucos por cento, 25%, né? A gente chegou a encontrar até 35% de economia de energia, né, ao longo do ano. Né? É muita coisa. Fora o que economiza em aquecimento também, né? Porque o isolamento funciona tanto para impedir o calor de entrar, como durante o aquecimento o calor de sair. Que a gente vai fazer esse ano. Vamos continuar. Há rumores que vai rolar esse projeto. Sem spoilers, Paola, por favor. Desculpa. Falei. Brincadeira. Vai rolar. E isso tudo, né, gente? Quando a gente fala que tá oscilando menos temperatura, que a gente tá mantendo conforto térmico, a gente não tá falando só de economia de energia, a gente tá falando de melhora de performance também, né? Então a gente tem o ganho pela economia e o ganho pelo ganho, que é a melhora da performance animal, né?
A gente nem, como você falou, né, a gente nem comenta muito essa questão do desempenho, porque a gente sabe que o que vai acontecer. E é difícil de medir também por conta na prática, ser mais complicado, né? Mas realmente, um ambiente mais controlado, a ave vai sofrer muito menos, vai ter uma condição de desempenhar o potencial genético dela muito maior do que uma granja que não tem isolamento, né? Isso aí com certeza. Por isso, de novo, a gente volta no início da nossa conversa, que é saber onde a gente vai colocar o nosso esforço e onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, né, gente? Sim, sim. Com certeza. Vamos ver. Próximo. Aqui, uma boa. Existe uma pressão ideal de galpão? Existe uma pressão ideal para cada modo de ventilação. Né? Cada modo Conte-me de ventilação. Para os aviários modernos, que a gente considera os aviários com inlet e tudo mais, existem 3 modos de ventilação: ventilação mínima, de transição e a de túnel. Tá. Então, para cada modo de ventilação, você tem uma pressão ideal que não vai ser igual para todos também. Tá? Dependendo da metragem ali, das condições, vai ser diferente. Mesmo na mesma metragem, se você tem uma condição externa, por exemplo, mais fria, o ar vai ser mais pesado. Então, eu vou precisar de uma pressão um pouco maior durante uma ventilação mínima, por exemplo, para trazer esse ar e conseguir trazer ele para o meio do galpão. Se ele estiver mais quente durante o dia, a pressão provavelmente vai ser menor e eu consigo trazer ele para a mesma posição. Então, mais uma vez, não tem receita de bolo. Tem que definir isso aí. O ideal é fazer ou teste de fumaça, ou o pessoal também coloca aquelas bandeirinhas, né, para visualizar a entrada do ar, a movimentação do ar. Fazer realmente e avaliar. Tá? Não existe um valor que possa te falar assim, não, usa isso aqui que... A pressão ideal é a pressão que você tem a dinâmica perfeita de entrada de ar dentro do galpão. É só tirar Às vezes o pessoal tem dúvida da pressão sobre o desempenho das aves, né? Não tem nada a ver. Né? A pressão que gera ali dentro do galpão não interfere em nada para as aves, tá? Fisiologicamente falando. Ela vai interferir, como você falou, na dinâmica de entrada desse ar para dentro do galpão e funcionamento dos equipamentos. Então, por isso que, dependendo do dimensionamento, qual que é a velocidade de ar que eu tenho nesse galpão, eu tenho que trabalhar com uma pressão específica para aquele caso. E o que mais interfere na pressão, Henrique? O que você vê que... Porque a gente escuta muito. A gente escutou semana passada, né, Paola? Na entrega técnica não conseguiu, né? Não conseguiu dar pressão, esse projeto voltou para trás. Qual é o ofensor para pressão? Pode ser algumas coisas. Por exemplo, fez o dimensionamento lá e não deu, pode ser uma vedação mal feita, né? Se for um teste de vedação que foi feito e não atingiu o mínimo que deveria atingir ali. Provavelmente é uma vedação que não foi feita de acordo nesse galpão, né? E o mais interessante de pensar na vedação, né, gente, é que não é um negócio caro de se resolver, né? Não. Geralmente... Depende, né? Se for na construção, tipo um túnel door que não veda. Boa. Aí, o túnel door. Depois não arruma mais, não. É verdade. Eu acho que o túnel door vai ser o principal pepino no final do dia. Ou inlet, é verdade. Henrique, conta mais pra gente de túnel door. O que você tem visto por aí? Que é outra coisa que o pessoal pergunta muito pra gente. E a gente também já sofreu com todos os modelos. Agora, recentemente, a gente acertou. Mas até chegar, né, nessas cremalheiras que funcionam, a gente passou por quase tudo. É o problema da adaptação das coisas que vêm de fora pro Brasil, né? Então, muitas vezes, como aconteceu com o cooling, por exemplo, com o tijolinho, né? Por que a gente usava o cooling tijolinho? Porque as placas evaporativas eram muito caras, né? Então, o pessoal foi buscando alternativa, tinha o tijolinho, tinha as bolinhas de argila, cooling sombrite, várias coisas que realmente não tem uma eficiência igual, né? Quebrava um galho e, às vezes, era até pior, né? Dependendo da situação, como era feito. Então, o túnel door é a mesma coisa. O modelo correto é o de cremalheira, que é o que tem lá fora, né? Que veio para cá. Só que daí chegou no Brasil um preço muito alto. E aí o pessoal começa a adaptar. Vamos colocar um sistema de cordinha aqui para acionamento. Vamos fazer um outro sistema aqui. Meu Deus do céu. O que você acha desse sistema? Pergunta para Edinho. Edinho. Que tem que subir túnel door toda semana. E realmente não funciona. Muitas vezes nem na entrega técnica ele está funcionando. E daí, às vezes, funciona ali na entrega técnica, dá 2, 3 dias que começa a funcionar, realmente abrir e fechar ali, já não veda mais. Então, realmente, o sistema correto, o sistema oficial, vamos dizer assim, né, que foi patenteado, é o sistema de cremalheira, que realmente é o que dá
quando bem instalado também, né, lógico, dá realmente a vedação ali daquela parte da entrada de ar. Os outros infelizmente, são adaptações que a gente tentou fazer aqui para baratear custo. Né? Você acha que assim, não tenho dinheiro pro cremalheira, cortina, não tenta... Provavelmente vai ter menos trabalho. Vai dar menos dor de cabeça. Eu também acho. No lugar dos tunnel door alternativos, isso que vocês estão falando. Dos adaptados. Tá. Provavelmente vai dar menos dor de cabeça e funciona também, né? Se for bem feito, Sim. bem feito, bem dimensionado, tudo funciona. É que a gente percebe, às vezes, da cortina, que às vezes ela gruda, né? Sim, tem que ter os cuidados ali. Às vezes colocar um peso a mais ali, um tubo de PVC para ela escorregar melhor. Né? Já falaram isso pra gente. Tem que adaptar a adaptação daí. Melhorar. É a gambiarra em cima da gambiarra. A NASA ainda vai vir estudar avicultura, não vai demorar. Henrique, quando vocês chegam com as orientações nas agroindústrias, sempre nessa busca de melhores condições de ambiência, né, de orientação, de construções com eficiência, enfim, né, que vai trazer esse salto para as empresas. Que tipo de resultado que vocês escolhem normalmente, Henrique? Tudo depende do salto de tecnologia que vai acontecer na empresa, né? Então, se uma empresa está um pouco mais atrasada e dá um salto maior, vai aderir a todas as tecnologias novas que existem, né? Ela está num patamar mais baixo e vai passar para um grande. A gente vê um ganho maior. Tudo depende do nível da empresa que atualmente ela está. Mas é unânime que a gente sempre vê melhorias. Assim. Então, assim, sempre, dependendo muito desse nível, o montante final, por ser um montante muito grande, né? Os próprios donos de empresa comentam com a gente, né? Por que eu não fiz antes? Porque é um volume considerável de dinheiro que acaba vindo com a melhoria do desempenho zootécnico, economia de energia e tudo mais, né? Então, é difícil quantificar o quanto, né? Porque depende desse nível da empresa, mas sempre tem melhorias. E lembrando que é uma jornada, né, pessoal? Às vezes a gente fala, nossa, vai ter uma mudança de tecnologia, né? É como se tudo que fosse velho não servisse mais e a gente vai trazer só coisa nova. E às vezes é uma construção degrau por degrau, passo a passo, isso. Exatamente. Henrique, falando em tecnologia, algo que eu aprendi com vocês, Cargill Nutron, foi os steer fans. Queria que você falasse um pouco pra gente, que gera muita dúvida também do pessoal, né, Paola? Como é o funcionamento desse equipamento acessório que a gente percebe também uma entrada forte no mercado nos últimos anos? Se for pensar no funcionamento, é bem simples, né? É um equipamento que vai homogeneizar o ar durante o processo de ventilação mínima, né? Então, para a gente evitar aquela estratificação que acontece, seja na longitudinal como na altura do galpão, tanto da umidade como da temperatura. Então, a gente usa ele para misturar o ar ali melhor, para a gente ter uma homogeneidade melhor, tentando trazer aquele ar quente que fica, ele sobe, né? O ar quente é mais leve, acaba subindo, trazer ele um pouquinho mais próximo do que realmente a gente quer, que é a cama ali e as aves, né? Então, esse é a ideia do equipamento. Agora, como tudo, desde a conversa lá do início, né? Tudo tem que ter o dimensionamento correto e a operação correta para funcionar. Não adianta a gente pegar um ventilador de 36 polegadas, aqueles de aviário convencional, colocar lá. Vai funcionar? Talvez funcione, mas não é a mesma coisa. Vai provocar uma corrente de ar muito maior. Então, tem uma série de coisas. Esses ventiladores são desenhados especificamente para isso, para fazer essa homogeneização sem provocar corrente de ar nas aves, da maneira mais correta possível. São equipamentos que aumentam a eficiência do aquecimento por conta disso, né? Eles trazem aquele calor que está lá em cima, que é inútil para a gente, né? Pode até se perder pela forração, trazem mais próximo das aves e com isso eu tenho um funcionamento por menos tempo do aquecimento do galpão. Ótimo. Queria voltar só no assunto anterior, sobre o tipo de... Como fala? Não é consultoria, né, que a Cargill faz, é o tipo de... consultoria. É consultoria? Consultoria técnica. E apoio, né? Isso. Que não é só incluir a tecnologia, mas também dar o suporte de treinamento, né, e ter um especialista. Isso é uma equipe multidisciplinar, é uma galera que acompanha e treina e ensina a utilizar essa tecnologia. Então, eu acho que muito do resultado também está nisso, né? Não só de conseguir inserir uma tecnologia nova, mas também de ter gente olhando para aquilo, né? E quando a gente vê, assim, uma
uma integradora que tem a maioria dos aviários Dark House, mas a diferença de resultado entre o pior e o melhor tá 200 gramas. Tem uma coisa muito estranha aí, né? Tá faltando alguém olhar. Imagina se numa integração inteira você melhora 30 gramas de conversão alimentar de uma média, isso daí não é impossível fazer, né? Considerando essa discrepância de resultado. Imagina o impacto que isso não tem, né? E só você resolveria isso com alguém, né? Olhando e passando treinamento. A nossa forma de trabalho é dessa maneira, né? Não adianta a gente dar o melhor equipamento possível, falar, isso aqui é o melhor que tem, faça dessa forma e pronto, vai ser o melhor resultado. Se a pessoa não souber operar, se não tiver alguém para acompanhar e tirando as dúvidas durante o processo ali. Né? E não adianta também chegar no início ali, fazer a programação do painel e falar, agora toca aí que é com vocês. Não, vão surgir várias dúvidas, vão surgir vários problemas. E a Cargill, na parte de ambiência, só eu, o Diego Derré e o Ricardo Guerra, que atendemos aqui no Brasil, né? E temos esse trabalho de fazer não só a consultoria, mas o acompanhamento. Então a gente vai, acompanha, faz um plano de trabalho, em tanto tempo, de 1 a 2 anos, a gente vai vir aqui de tanto em tanto tempo para fazer essa capacitação do pessoal, né? Para acompanhar os lotes e ver quais são as dificuldades, o que precisa ser ajustado ou não, para realmente aquilo que ele tem na mão, ele conseguir extrair o potencial daquele equipamento, daquela instalação, né? Sim. Então essa é a maneira como a gente trabalha. Porque não é fácil, né, gente? Não. Né? Tá difundido, a tecnologia ela tá chegando, ela tá presente nos galpões, mas a hora que a gente fala em programação, a hora que a gente fala em set de equipamento, a gente tá falando de coisas muito complexas, né? Na hora que toca um alarme, você não sabe o que é, que tela entrar. Aí o bicho pega. E tem muito ruído na informação ainda, né? Assim, infelizmente, assim, a maioria dos profissionais que tem hoje ainda tem muita dificuldade, assim, em alguns pontos, né? É que a gente fala, falta de conhecimento, né? O conhecimento a gente tenta trazer o máximo possível que a gente consegue para os produtores, a gente vai buscar também, né? Como eu falei, tem muita coisa de engenharia, então a gente não tem nenhum engenheiro na equipe nossa, né? Eu sou tecnista, o Diego e o Ricardo são veterinários. Então a gente busca quem sabe, né? A gente vai na Universidade da Geórgia, traz o professor Marco Kizari, que é a referência que a gente tem na engenharia nesse sentido hoje, e tenta trazer o máximo possível de informação aqui para o pessoal para a gente aplicar na prática, né? Só assim que a gente vê que realmente a coisa vai evoluir. Que vai andar para frente, vai andar, né? E eu queria fazer uma pergunta agora capciosa. Quem não tem o privilégio de ter um time igual vocês, especialistas e que andam aí o Brasil inteiro vendo diferentes realidades para fazer um setup do aviário, para fazer um treinamento. Quem não tem isso? Quem que faz o setup de um painel? Quem você acha que tem que ser o dono disso? Quem deveria fazer? Quem deveria fazer. Ou quem faz? Porque assim, quem faz depende muito. Tem vezes o próprio fornecedor faz, deixa lá pronto, né? Às vezes algumas empresas têm alguém que encabeça um pouco mais essa área de ambiência, então ele acaba gerenciando isso, né? Faz na entrega técnica, já vai e auxilia. Quem deveria, na minha opinião, quem tem maior conhecimento nessa área. Pô, não adianta, né, cara? Tem que saber. Por mais que tenha um norte ali, uma linha, que às vezes você consegue transferir de um aviário para o outro, mas cada aviário vai responder de uma maneira e tem que ter alguém ali que vai saber controlar isso, né? Ajustar isso. O ideal deveria ser que cada granjeiro ou cada gerente de granja, alguém que está presente todo dia ali, tivesse esse conhecimento, né? Para poder aplicar e realmente controlar isso aí quando for necessário fazer alguma mudança. Mas o que a gente vê, geralmente, eles não têm esse conhecimento. É mais empírico, né? Que a gente fala. Mais na prática ali, vai ajustando alguma coisinha ou outra. Até porque o ajuste já é com o barco em rota, né? Já andando. Sim. E o duro do empírico é que às vezes você muda alguma coisa e outra variável que interferiu no resultado e você acha que é aquela mudança que você fez que é o culpado do resultado melhorar. E às vezes você fez uma coisa que não era o ideal. Sim. E aí você fica na cabeça que não, isso aqui eu não vou mexer mais porque é o que deu certo. Na verdade, não foi aquilo que deu certo, né? Foi outra coisa que da origem do setup mesmo que tá errada, porque o que a gente vê assim, tem os valores padrões, né? Coloca lá no painel, independentemente do que o aviário está apresentando de resultado de teste, de fumaça, enfim, coloca lá o valor padrão. E aí depois,
que conforme você vai fazendo os lotes, você vai vendo o que tá afinando. dando errado. E às vezes uma pessoa que construiu um galpão, tá super animada, faz uma sequência de 4, 5 lotes péssimos, horrorosos, porque tá tendo que ajustar o que foi despejado no painel e não é adequado para aquela realidade de aviário. Então, isso é um banho de água fria, né, pro produtor. Acontece o que eu comentei, né? Antigamente acontecia muito mais da pessoa ficar 1 ano, 2 anos assim e voltar para trás, né? Voltar para uma aviário convencional, quebrar o cooling lá e abrir tudo o galpão. Acontecia muito disso por conta da má operação, né? Sim. Muitas vezes. Anos atrás, quando eu trabalhava em empresa ainda, tava em processo de mudança, né, para dark house. Aí tinha os semi-darks, né, que era de entrada seca, e tinha as granjas transformadas em dark house. E em várias regiões o dark perdia para o semi-dark, sabe? Sim. Em resultado. E aí vinha uma cobrança enorme de não, mas investiu tanto dinheiro para transformar o galpão e tá dando um resultado pior do que a granja que não tem recurso. E é realmente por causa disso, né? Não tem... Às vezes tem a tecnologia lá, mas não tem quem saiba operar. E às vezes nem nós, né, que eu era extensionista, nem a gente sabia. Sim. Então é uma situação complicada, né? Ou o dimensionamento também não foi correto, né? Foi transformado da maneira errada. Que a gente vê muito também. Sim. Demais. Infelizmente. Henrique, nesse calorão que tá fazendo agora, a gente recebe muito a dúvida sobre a utilização da placa evaporativa em fase inicial, na primeira semana. Se é possível isso, se pode fazer, não pode de jeito nenhum, qual que é a sua visão? É mais um dos mitos aí que tem, que a gente já comentou, né? A questão da idade, né? Para pintinho não pode utilizar placa evaporativa. Isso aí a gente escuta muito. E, na verdade, volta para a resposta que eu te dei, né? A condição do ambiente é que vai determinar o funcionamento do equipamento. A gente pode utilizar, não tem problema, nebulizar ou usar a placa evaporativa nos pintinhos. Lógico que tem que ter mais cuidado, né? Porque dependendo de quanto tempo você deixa ligado a placa evaporativa, você vai cair de tudo ligado para o aquecimento de novo. Né? Então a gente tem que ter alguns outros pontos de atenção nisso aí, para que isso não aconteça, mas pode utilizar sem problema, né? Deve, na verdade, né? É melhor eu tentar segurar um pouco a temperatura e não deixar a ventilação muito mais alta, porque o pintinho ele sente mais, né? A ventilação do que uma ave mais velha, por causa do empenamento, do que deixar ligar todo a questão dos exaustores para depois entrar com a placa, ou às vezes nem entrar com a placa, né? Como é o caso, o pessoal desliga realmente no manual ali para não entrar. Então é um recurso que a gente tem que ser utilizado, lógico, que com a atenção ali que o pintinho requer, né? Mas pode utilizar sim, não tem problema. E a gente falou bastante de calor, o inverno tá chegando, por mais que a gente não lembre que o inverno tá chegando, porque todo mundo suando. Mas no inverno, o que você vê de erros mais comuns, assim, que o pessoal comete? O mais comum, que isso aí é no Brasil inteiro, é a questão dos aquecimentos, né? A gente não tem aquecimento normalmente bem dimensionado para o inverno nosso aqui, né? Dependendo da região, normalmente é subdimensionado o aquecimento. Tá? Então a gente vê muito do aquecimento não sendo capaz de chegar naquela temperatura que deveria, numa condição mais forte de frio, né? E o pessoal tentando resolver isso aí principalmente com ventilação mínima, né? Onde o pessoal diminui o ciclo de ventilação, ventila menos para tentar manter a temperatura dentro do galpão, e acaba trazendo consequência pior ainda, né? Porque daí começa a aumentar a umidade, a amônia, a cama fica molhada, a umidade de cama, o pintinho molhado, e gera um problema maior ainda para o final do lote aí, do que a própria temperatura que não se alcança, né? Então, esse aí do Brasil é clássico, essa questão do dimensionamento de equipamento de aquecimento. Sim. Né? Que não é bem e aí, feito. quando tem que escolher, tá frio, o pintinho tá passando frio, reduz a ventilação ou deixa passar um pouquinho de frio? O que você acha que é menos prejudicial? Reduzir a ventilação, acho que é o último caso. Eu também acho. Tá? Porque eu já vi o pessoal diminuir o tamanho do pinteiro, já vi essa questão da diminuição da ventilação. Tudo isso vai acabar acontecendo, vai aumentando a umidade lá dentro do galpão, né? Então, isso aí a longo prazo é mais prejudicial para a ave. Então, se você perder ali 2 graus ali mais ou menos,
é menos prejudicial do que você ter uma umidade maior, você vai ter problema sanitário até às vezes no lote, né? Problema com amônia, que vai se carregar isso aí ao longo do lote todo. Acite também, Acite, passagem de ração, tem vários enfim, problemas né? que Chora, né? tem uma enciclopédia de problemas aí. Então você falou que para construção a gente tem que planejar, a gente tem que dimensionar, a gente tem que construir certo, tem que ter treinamento, buscar exaustores eficientes energeticamente, que é um negócio que a gente fala pouco, a gente tem que falar mais. Isolamento térmico. Eu queria que você tentasse resumir em 1 minuto pra gente, assim, quando você pensa em construção, quando o Henrique pensa, quais são os pontos que esses você não abre mão? Lá na minha construção, isso daqui eu não abro mão. Hoje, eu penso muito na questão de eficiência, né? Que daí vem toda essa questão que a gente comentou. Eficiência energética do exaustor, isolamento térmico, para usar menos energia e produzir a mesma quantidade, ou até melhor, né? De carne de frango ali, de ovos, seja o que for. Então, esses 2 pontos aí são básicos, assim, para mim, né? E aí vem toda a tecnologia que a gente tem que empregar para conseguir isso. Isolamento térmico, a questão dos equipamentos mais eficientes. E pensar também na questão do longo prazo, que é que a gente comentou, né? Não focar tanto na questão do investimento inicial, lógico que é importante, né? A gente não vai gastar o dobro, né? Só por conta de usar a melhor tecnologia que tem hoje no mercado. Mas saber que talvez se eu investir ali 10% a mais, eu vou ter um retorno em 10 anos de 100% daquele valor. Que é que muitas vezes acontece, até mais de 100%. Então, assim, ter a cabeça aberta para realmente planejar e ouvir bastante ideia aí e ter a cabeça aberta para saber que eu posso ter que gastar um pouquinho a mais para ter um retorno maior a longo prazo, desde que isso vale a pena, né? Fazer o planejamento e colocar isso num cálculo, fazer um cálculo disso para saber o retorno que eu vou ter a longo prazo. Isso aí, para mim, se eu fosse construir hoje, seria o teu foco, cálculo. o foco. E lembrando, né, que muitas vezes não é porque aquela tecnologia não seja mais cara do momento que ela não seja boa. Por exemplo, as cortinas, né, gente? O fechamento lateral com cortina, né? Você foi uma pessoa que abriu muito minha cabeça pra cortina, né? Que se bem instalada, se for uma cortina dupla, ela tem um monte de coisa boa. Você podia contar um pouco pra gente de fechamento lateral, Henrique? Hoje o que a gente tem basicamente de opções, né, Luciano, são as cortinas, né, que são as mais tradicionais aí, as paredes de bloco ou de alvenaria, bloco de cimento ou alvenaria, e os isopainéis, né, materiais isolantes ali. O que a gente precisa pensar, né, o que eu preciso de prioridade no meu galpão? Primeira coisa, a vedação, né? Então, o que é mais fácil? Parede, com certeza, vai ser, a parede e o isopainel, quando bem feitas, provavelmente vai ser mais fácil eu ter uma vedação melhor do que uma cortina. Mas a cortina bem feita, como você comentou, né? Quando ela é bem instalada, bem dimensionada ali, ela vai atender também, né? Vai ter um valor de isolamento térmico igual de uma parede normal. Então, até às vezes tem um pouquinho mais. Então, se não tiver o recurso, né, para colocar um isopainel, algum material mais isolante ali, fazer de cortina e fazer bem feito não vai ser um grande impacto, até porque o grande impacto, pensando em isolamento térmico também, vem de cima do telhado, né? Não das laterais. Então, nesse ponto aí, você não vai perder muito, né? E bem feito, você consegue uma vedação boa. A gente já viu aviários aí com testes de vedações com a pressão lá em cima, né? Bem feitinhos, bem vedados. Então, não perdendo para as paredes de alvenaria. Vedação, tá? gente. Vedação. Quantas vezes a gente já falou sobre isso hoje, né? Sim. Vedação e isolamento, né? E isolamento. São os princípios básicos aí de um galpão de pressão negativa, né? Se não tiver vedação, dificilmente ele vai funcionar da maneira correta. Então, o primeiro passo é a vedação, que eu deveria pensar. E depois pensar no isolamento térmico como uma fonte aí de eficiência, aumentar a eficiência desse galpão. Falando em isolamento, eu estava conversando com o engenheiro, que eu sou muito conversadeira, como especialista. E ele estava comentando comigo a questão do forro, né? Forro de cortina, que não é a cortina mesmo que isola, que faz a diferença. A cortina serve para você diminuir, né, o túnel, para você ter uma velocidade de vento melhor, né?
E o ático, aquela coluna de ar que serve como isolante do telhado. O ar, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tenho uma granja que não tem forro, por exemplo, né? Tem muitas granjas que estão no telhado ainda. Tem uma altura mínima para eu instalar meu forro ou não? Essa coluna de ar tem uma medida? Como que funciona? Sobre o ático. No Brasil, a gente tem praticamente 2 modelos. As granjas com o ático aberto. Então, são granjas que não tem forração, onde a gente já tem direto contato do ar ali com a telha. E as granjas com forração, né? O ático fechado que a gente chama. Aquele ar que fica ali, realmente tem uma propriedade isolante, mas a gente foca mais nos materiais que vão acima do forro. Tá? Então, você colocar um material ali, isolante, é muito mais eficiente do que você aumentar. É muito mais eficiente e mais barato do que aumentar, por exemplo, aquele tamanho daquele ar que fica preso dentro do ático. Então, tanto uma lã de vidro, por exemplo, quanto uma telha isolante. Porque hoje em dia tem umas telhas mais tecnológicas também, né? O que a gente tem disponível, vamos pensar assim, viabilidade econômica. Hoje as lãs, elas são mais viáveis economicamente do que as telhas, né? Para a gente conseguir o mesmo valor de isolamento térmico, que é o valor R que a gente chama lá, de 10 centímetros da lã, por exemplo, a gente vai ter que ter uma telha muito mais reforçada ali, né? Não essa telha normal de 1 polegada, às vezes até 2. E o valor disso aí vai ser muito alto, principalmente por questão de reforço das estruturas e tudo mais. Então, tem opção, né? Tanto lugar fora usa, mas aqui pra gente, viabilidade econômica hoje, as lãs são mais viáveis. É o que a gente tem mais viável aí para forração de forro. A gente falou sobre isolamento e tal, e o pessoal costuma, às vezes, pintar o telhado de branco para ajudar a refletir o calor e tal. Tem uma eficiência, mas não me parece muito durável. É um recurso, igual você comentou, dependendo da tinta, ela não dura muito tempo, né? Se juntar sujeira, alguma coisa ali, ela já perde muito da questão de refletividade desse calor. E a eficiência também é bem mais baixa do que um material isolante. Né? Então a gente tem uma diminuição da temperatura que passa para dentro do galpão muito menor do que a lã de vidro ou a própria telha sanduíche. Né? Então ela realmente tem talvez uma aplicabilidade mais para um galpão convencional, talvez, onde o conceito de isolamento não se aplica, né? Porque é um aviário aberto, então eu não consigo realmente isolar aquele galpão da condição externa. Isso é interessante, né, para o pessoal. Então, dependendo da viabilidade financeira disso, eu não sei o valor, né, comparativo, mas talvez seja uma opção para diminuir um pouquinho mais aquele calor que fica naquela região mais alta ali, mais próximo da telha, né, do galpão. Tá? Mas pensando em isolamento térmico, a viabilidade é mais baixa. Henrique, o papo tá ótimo, a gente ficaria mais horas aqui te ouvindo. Compartilhando também o que não dá certo, que eu acho que é um grande diferencial nosso enquanto Vida de Granja, é também contar, né? Não só o que dá certo, mas o que a gente já errou e vem aprendendo e muito provavelmente vai errar novas coisas, mas com a ajuda de especialistas como você, a gente tem certeza que a gente erra menos, então a gente queria te agradecer de verdade, agradecer teu tempo. Agradeço em nome do pessoal da Cargill, né? A questão da equipe, né, que a gente trabalha ali, são muitas pessoas que ajudam a gente, né? Em especial ali o pessoal da equipe de ambiência, né? Ricardo Guerra, Diego Derré ali, e todo o pessoal da diretoria ali também, que sempre tá dando apoio pra gente ali. E vocês, né, por fazer esse conteúdo e espalhar pro pessoal também, é uma fonte aí pro pessoal, como a gente fala, do conhecimento, né? Então estão sempre trazendo pessoas, né, de diferentes áreas, diferentes ramos aí, para trazer informação pro pessoal que é bastante carente desse tipo de informação, que são os produtores, né? Parabéns. A gente se sente privilegiada em poder espalhar boas práticas e a gente também agradece muito a todo o time Cargill Nutron, que nos apoia há tantos anos e apoia tantas empresas e tantos produtores em diferentes áreas, né, pessoal? A gente está falando de avicultura, mas a Cargill também apoia bovinos, apoia suinocultura, questão de leite. E com uma presença realmente no mundo inteiro. Paola, também obrigada. Minha companheira de Vida de Granja. Obrigada, é nóis. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.